sobre a primeira perseguição à igreja, conforme descrita no livro de Atos, razões, natureza e efeitos. Nós já vimos as razões e a natureza daquelas perseguições. Ficou tudo muito claro, certamente, porque o próprio texto bíblico é claríssimo. Mas hoje nós vamos ver os efeitos daquela perseguição, primeira perseguição. Vamos abrir a Bíblia, Atos 8, versículos 14 a 25. Atos 8, 14 a 25. Vamos ver alguma coisa hoje nesse sentido, porque tem muita coisa que talvez exija, assim, explicação mais nítida. Porém, vamos olhar tudo isto. Atos 8, 14 a 25. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam neles e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem as mãos aos apóstolos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo, para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra de Deus, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Oremos. Senhor nosso Deus, tão rica é a tua palavra de significados e não poderia deixar de ser imprescindível à nossa vida, ao nosso conhecimento, indispensável, portanto, para o nosso aprendizado e o nosso testemunho. Rogamos, pois, que o Senhor nos ajude mais uma vez, operando em nós com o teu Espírito, aquilo que devemos aprender para termos uma vida agradável a ti, especialmente no testemunho e na frutificação. Pedimos isto assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já temos visto os efeitos, aliás, as razões da primeira perseguição, conforme está
descrita aqui na Bíblia, capítulo 8, a sua natureza também, que foi muitíssimo além do que nós podemos imaginar. Era perseguição física e espiritual, mental, que os crentes naquele tempo estavam sofrendo. Porém, um detalhe interessante, como já vimos, e vamos ver isso rapidamente agora, só para os irmãos se lembrarem, é que eles não ficaram protestando em Jerusalém pelo que estava acontecendo, coisa que naturalmente em nosso tempo nós vemos, até porque a riqueza de comunicação, da comunicação que nós temos nos favorece neste sentido, mas naquele tempo não. Além do mais, o evangelho estava circunscrito a Jerusalém e, conforme o Senhor Jesus Cristo disse, eles tinham que testemunhar em Jerusalém, Samaria, Judeia e todos os confins da terra. Rapidamente, os cristãos saíram, aqueles cristãos mais de procedência grega saíram e foram, onde iam, eles iam pregando a palavra. Tanto é que esse Simão, sobre quem já vimos, não vamos mais falar sobre ele, vendo tudo o que era realizado pelo poder de Deus, ele que trabalhara antes, vivia antes, na sua seita religiosa, na sua magia, então ainda impregnado por aquelas coisas todas, aquelas impressões todas, pensou que pudesse desfrutar de ambas as coisas, e aí, aparentemente, ele entregou a sua vida a Cristo. Aparentemente, teria se tornado um cristão, e nós não vemos detalhes sobre isto aqui, a não ser no seu procedimento, para nos ensinar até como devemos ver essas coisas nesses momentos de pregação da palavra, onde uma afluência muito grande acontece. Isso é muito comum, e eu já vi ao longo dos meus quase 50 anos de ministério, muita coisa sobre isso. E eu creio que foi aqui que aconteceu também. E aquele homem teria recebido a salvação. E dois problemas que eu quero falar, que eu não falei anteriormente, rapidamente. E eu queria analisar esses dois problemas dele com uma palavra que nós estudamos quinta-feira passada aqui, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, nós estudamos essa palavra, e essa palavra é aquilo que nós, na língua grega, é alazoneia. Eu tenho que dar uma explicação disso em português. Lá o apóstolo João chama de soberba da vida. A soberba da vida. Essa palavra alazoneia, lá na língua grega, que é traduzida como soberba da vida, é uma palavra que no grego antigo era aplicada para uma pessoa que queria impor a sua personalidade com aquilo que ele não tinha. Quer dizer, em outras palavras, ele queria impressionar outros com aquilo que não era e nem tinha. Então ele era chamado de alazon. Alazoneia é o procedimento, é o ato dele, que o João, né, apóstolo João, chama de soberba da vida. Então Simão estava impregnado daquilo ali, acostumado com a sua vida anterior, então queria impor alguma coisa,
vendo o que os apóstolos operaram, e aí é bom a gente ver que alguma evidência física aconteceu, a Bíblia não relata, mas alguma evidência aconteceu, certo? Para que eles entendessem isso, e então ele queria fazer também a mesma coisa, aqueles sobre quem ele impusesse as mãos. Vejam aí a sua soberba. Daí, orientado pelo próprio Espírito Santo, o apóstolo Pedro o repreendeu duramente, a ponto dele pedir que rogassem por ele, para que nada daquilo que Pedro havia falado acontecesse a ele. Seríssimo isso. Às vezes a gente passa por cima dessas palavras e não imagina que, na verdade, pode acontecer. E ele não tinha interesse que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Seu interesse estava no prestígio que iria ter. A fama era exatamente a lazoneia mesmo, soberba da vida. Isso exatamente, sem mais nem menos. E aí Pedro o repreendeu, porque na igreja os dons não podem ser interpretados assim. Nossos dons não são para a evidência do nosso eu, mas para a glória de Deus. É para isso que nós recebemos os nossos dons. O dom é a capacidade para o serviço que Deus nos dá, para aquilo que Ele quer dar. Porque há muita gente querendo escolher dons ou querendo exercer aquilo que Deus não lhe deu, não lhes deu. E aquele homem estava querendo passar por isso. Dentro disso, para nós passarmos adiante, ele esqueceu que a questão dos dons passa pelo caráter cristão também. Exatamente. Ele precisava entender que dinheiro não compra. Os apóstolos realizaram aquilo tudo porque foram comissionados pelo próprio Deus. E aí tem um detalhe interessante que eu gostaria de falar aqui de maneira rápida também. Há um livro do Dr. Augusto Nicodemos falando sobre essa questão. Há apóstolos hoje. Eu aconselho que os irmãos que puderem leiam esse livro, um trabalho especial que ele fez, não faz muito tempo. Há apóstolos hoje? Seria bom, porque há muita gente que aí se denomina de apóstolo e até apóstola também. Então os crentes têm que estar atentos a isto, porque muitas vezes é exatamente o que está aqui. Eu não quero rebaixar tanto esses irmãos que andam se intitulando de apóstolo, mas é muito temeroso. E só Deus é o juiz, não eu. O que eu estou dizendo é que não há apóstolo hoje como aqui. Os apóstolos hoje são os missionários que vão pregando a palavra, onde Deus manda, eles estão lá, certo? Mas há outros detalhes que oportunamente nós vamos falar. Então, os apóstolos realizavam aqueles milagres porque foram comissionados pelo Senhor e eles tinham o Espírito Santo neles. Então, tinham o poder de Deus, a autoridade de Deus para realizar aquele trabalho. Interessante que no versículo 27, o texto diz que então lhes impunham as mãos. E onde eles impunham as mãos, sobre quem eles impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Certamente alguma evidência havia que o texto não mostra, mas tamanha foi que aquele mágico estava querendo fazer também.
realizar também. Meus irmãos, nós que somos crentes, todos nós temos o Espírito Santo. Creu. O fato de crer é uma operação do Espírito Santo. A regeneração é uma operação do Espírito aplicando a palavra. Pedro fala sobre isso, Tiago fala sobre isso. Operação do Espírito aplicando a palavra. É um milagre de Deus. A regeneração é algo que acontece só uma vez na vida do crente, na vida da pessoa que a torna crente em Jesus. Não fica repetindo. Nunca esqueçamos isto. Tá bem? Plenitude acontece em várias vezes. Mas a regeneração, o novo nascimento, só acontece uma vez. Quem é crente mesmo. Não perde salvação. Quem é crente é crente. O sangue de Cristo pagou pelos os seus pecados. Alguns senões na sua vida, e isso depois se resolve. Quem é crente resolve. Volta, não fica lá fora. Volta. Por quê? Porque é crente. O pagamento já foi feito. E aí diz o texto que vendo, porém, Simão, versículo 18, vejam só, ofereceu-lhes dinheiro. Naquele tempo isso era muito comum nos setores religiosos. A pessoa oferecer dinheiro para conseguir algum dote religioso, para realizar alguma coisa. Então, Simão ofereceu dinheiro aos apóstolos. E isso passou a ser chamado de simonia. Simonia é, portanto, o ato de se comprar dons religiosos com dinheiro. Esse conceito está mais amplo hoje, mas originalmente é exatamente assim. Simonia. E por causa do que Simão fez. E essa compra de ofícios religiosos, compra ou venda de ofícios religiosos, chama-se simonia. Qualquer semelhança com o que há hoje, conforme a gente vê, não é mera coincidência. Às vezes a gente vê isso claramente em nosso meio. Mas os versículos 19 a 23 mostram que, conforme a gente lê, nenhum dom pode ser adquirido com dinheiro, versículo 20. Por isso o apóstolo Pedro, versículo 21, diz claramente, não tens parte comigo. No Novo Testamento, essa é uma frase comum, porque tantos eram os milagres efetuados pelos apóstolos, que muita gente vendo queria fazer o mesmo, e isso aí engana. Não é por acaso que hoje acontece a mesma coisa. O chamado para milagres engana muita gente. E eu não quero dizer que não creio em milagres. Todos nós devemos crer em milagres, sim. Mas uma coisa é Deus realizando. E outra coisa são certas configurações que nós vemos por aí que não tem nada com Deus e são coisas humanas puramente para chamar a atenção. É a lazoneia, como a gente chama, não é? De muita gente aí religiosa. Precisamos ser cuidadosos. Cuidadosos para... Cuidado. Muitos não creem. Não está certo. Devemos crer, nosso Deus é o mesmo. Mas devemos ser cuidadosos em admitir aquilo que Deus realiza. Porque o inimigo também engana. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Notamos aqui no contexto que Simão estava soberbo, ele queria para a glória dele. Eu quero isso que vocês fazem também. E aí ofereceu dinheiro. Veja a intenção do coração daquele homem. Não pode? Então, muitíssimo cuidado com essas
coisas. Por isso Pedro disse: não tens parte comigo. É uma frase muito comum. O pecado de Simão não é o que Cristo chama de imperdoável. Aqui entra um questionamento grande, eu não quero me deter muito, mas se ele era crente, não tinha ainda doutrina suficiente para chegar àquele ponto. E a gente diz isso por causa de certas evidências que nós temos aqui ao longo do tempo. Eu já vi tanta coisa. Então só Deus sabia como estava o coração daquele homem. O correto é que Pedro, orientado pelo Espírito Santo, foi taxativo: não tens parte conosco. Talvez essa frase aí derrube o pensamento que nós tínhamos, temos até, de que ele já seria crente. Mas alguns intérpretes têm pensamento diferente. O que eu entendo é, se ele era crente, faltava muito ser discipulado também, para que não procedesse da forma como ele procedeu. Nunca, mas nunca deve passar por nós essa ideia de conseguir algum dom como fruto daquilo que nós temos ou que somos. O dom é da parte de Deus, Ele dá conforme Ele quer, a quem Ele quer. O importante é que nós exerçamos esse dom para a glória de Deus. É um pecado que alguns têm de desejar dons que sejam evidentes. William Barclay, um comentarista antigo, século passado, do Novo Testamento, falando sobre isso, ele diz que há muitos crentes para quem o corpo poderia ser apenas a boca. Não teria outros membros, porque são crentes que gostam mesmo de falar. Para eles o único dom é aquele que pode falar. Mas o dom mesmo é aquele que Deus quer, a capacidade para o serviço que Ele nos dá, e cada um crente deve saber qual é o seu para exercer o seu dom. É assim que a igreja cresce, e a gente cresce espiritualmente também. Porque à medida que eu posso exercer o dom que Deus me deu, eu cresço no conhecimento de Deus e realizo, para a glória de Deus, aquilo que deve ser realizado objetivamente dentro do alvo que Deus quer para a minha vida. Agora, o perdão requer arrependimento, além da confissão. O versículo 23 é interessante aqui nós lermos. Vejam só, olha o que ele diz: pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Irmãos, palavras duras, muito duras para aquele homem. Esta expressão tem origem lá em Deuteronômio 19:18, quando fala raiz de amargura, lá em Deuteronômio. Citado também em Hebreus 12:15. A mesma expressão em Atos é uma influência má, que pode contaminar o povo todo. Por isso Pedro disse: está repreendido isso. Não podemos admitir. Toda a igreja poderia ser afetada de modo negativo por causa da posição daquele homem. Versículo 24 diz assim: respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha sobre mim. Pelo que vemos aqui, parece que Simão não teria tido um verdadeiro arrependimento. Parece que, de fato, ele estava precisando de algo mais. E aí, rogai vós por mim. Ele compreendeu
que o que havia feito, biblicamente, conforme Pedro havia falado, não estava bem. E aí arrependeu-se do que havia feito e pediu misericórdia. Agora, nós vamos concluir essa parte vendo o versículo 25, que diz assim: eles, porém, esse porém aqui liga muito bem o trato passado com o que o texto está dizendo, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Os apóstolos que antes haviam ficado lá em Jerusalém somente, por razões que nós já vimos, agora voltam e, em voltando, eles iam testificando, evangelizando. Meus irmãos, semana que vem, permitindo Deus, vamos falar sobre os efeitos da perseguição. E aqui a gente começa vendo. Ao voltarem, os apóstolos iam evangelizando as aldeias dos samaritanos. Aquelas aldeias com aquela gente sobre quem alguém pediu a Cristo antes: faze cair fogo do céu sobre eles. Cristo disse não. E aqui estava, porque Cristo disse não. É que aquela gente, mais tarde, iria ouvir a palavra e iria se converter. Como é bom, meus amados irmãos, nós analisarmos estes textos bíblicos à luz da própria Bíblia, à luz deles mesmos. Como eu tenho dito, a regra número 1 da hermenêutica ou da ciência da interpretação é que a Bíblia explica a Bíblia. E quando nós vemos isto, até podemos entender aquele ou aquela ou aqueles que emitiram impropérios contra os crentes, contra a igreja, contra Deus, contra o próprio Cristo. Essa coisa que a gente tem visto aí, divulgado pela imprensa, que a gente fica com uma raiva lá dentro, dizendo fogo do céu sobre esses incircuncisos. Alguns, amanhã ou depois, podem ser tocados pelo poder de Deus. Nós não sabemos. O certo é pedir pela igreja, para não se deixar contaminar por essas influências, esse secularismo aí, e pedir que Deus opere sobre eles segundo a misericórdia deles. Porque nós não somos mais misericordiosos do que Deus, jamais, nem também mais criteriosos no exercício da justiça, mais do que Deus. Portanto, bom mesmo é Ele fazer a vontade dEle. E nós que sabemos que Ele faz, devemos pedir graça e até pedir perdão, se algum pensamento veio, mesmo que não tenhamos expressado verbalmente. Veio, porque a justiça vem de Deus. Então, para mim, essas lições são preciosas, porque são do nosso dia a dia, nós estamos vendo isso aí. E o que nos compete é, voltando eles para Jerusalém e o evangelizando de aldeia em aldeia os samaritanos. Meus irmãos, peçamos a Deus isto, que não nos permita condenar ninguém, não é nosso mistério, mas que tenhamos misericórdia de quantos estão no sofrimento no mundo. Peçamos poder de Deus, sabedoria de Deus, amor de Deus, para falarmos a quantos não conhecem a Jesus ainda.
Vamos orar? Bendito Pai, fala ao nosso coração profundamente, diante da necessidade que nós temos de testemunhar de Ti. Senhor Deus, tem compaixão de nós também, que às vezes somos juízes, ou queremos ser, sabendo que o julgamento perfeito é do Senhor. Ajuda-nos a ver essa gente carente de misericórdia e ajuda-nos para que, à medida que temos oportunidade, possamos evangelizar. Opera em nós o Espírito de Deus. Opera em nós nesta hora, nos estudos, nas classes que nós vamos ter. Que o Senhor nos ajude em tudo. No nome de Jesus. Amém. Vamos agora para as nossas classes, crianças, adultos, jovens, todos para as suas classes, e os professores podem chegar até lá para ministrar a palavra de Deus.